Esqueça todas as dicas que você já ouviu e faça isso aqui se você quer ser verdadeiramente estilosa. Se você é assim como é uma pessoa que procura saber muito sobre moda, que sempre está querendo melhorar seu estilo, ou de repente você está entrando nesse universo agora, você deve estar ouvindo falar sobre muitas dicas, muitas assim, coisas, algumas coisas meio repetidas, como ter um armário inteligente, ou algumas coisas um pouco diferentes, mas hoje eu vou te falar dicas, assim, um passo a passo que não tem falha nenhuma e vai te tornar verdadeiramente estilosa sem erro nenhum. Bom, para você ser verdadeiramente estilosa, você precisa entender que você tem que ter um estilo assinatura, ou seja, um estilo que seja apenas seu, um estilo que te defina, um estilo que seja quase como uma espécie de uniforme, que não vai ser um uniforme porque você não vai se vestir todos os dias iguais, mas vai ter coisas suas sempre em cada composição que você fizer. Por isso que eu acho muito importante a gente entender quais são os nossos gostos, as nossas referências, as nossas preferências, a gente entender qual é a nossa personalidade e quais são os nossos humores. E como assim, o que eu estou me referindo com humores? Estou me referindo como a gente se sente a maior parte do tempo. E não estou me referindo a se é feliz, se é triste, se é, sei lá, com raiva, sabe? Eu tô me referindo a se você é uma pessoa mais nostálgica, se você é uma pessoa mais divertida, ou mais sexy, ou de repente, sei lá, mais romântica, como você é a maior parte do tempo, tá? Qual é, mas basicamente, a sua essência. Porque feliz, triste, assim, com raiva, todos esses sentimentos, todo mundo sente todos os dias, quase, né? Ou todas as semanas. Então, o que eu tô me referindo é a gente entender como a gente é na nossa essência, para a partir dali criar um estilo que reflita isso, sabe? Se você é uma pessoa nostálgica, de repente você gosta muito de Gilmore Girls, de uma coisa mais começo dos anos 2000 ou dos anos 90, ou de repente você gosta de uma coisa mais antiga ainda, dos anos 70, que talvez seja uma década que você não viveu, mas gosta muito. Então, tudo isso é muito importante que a gente pegue essas referências e use isso nas nossas roupas, na nossa vestimenta, porque vai trazer a nossa personalidade totalmente única para jogo. Segunda coisa que vai te tornar mega estilosa é você usar sapatos feios. Sapatos feios? Como assim? Sim, sapatos feios. Não sapatos horrorosos, tipo Crocs, que eu odeio. Tô falando de sapatos que então, não, se você gosta de usar Crocs, tudo bem, você pode usar. E inclusive ela encaixa perfeitamente num sapato feio, porque é um sapato que não é tão elegante, nem tão bonito, nem sofisticado, e pode encaixar perfeitamente num look. Só que eu acho que ele ultrapassa o feio, digamos assim, vai muito além do feio. Mas tô me referindo a você achar sapatos que sejam exóticos, que sejam diferentes, que de repente não sejam tão aceitos visualmente, que você olhe e fale, não consigo ignorar esse sapato. Mas é isso que vai trazer interesse para tuas composições. Você pode criar looks totalmente simples, minimalistas, mas se você tiver um sapato meio feio, meio estranho, meio esquisito, isso vai te tornar verdadeiramente estilosa. Eu lamento, mas é assim que a moda funciona. O ugly fashion é uma coisa que não tem como negar que tem seu atrativo, né? Porque muitas vezes a gente olha para modelos e não consegue entender porque a gente se sente tão atraído por modelos, por roupas, e é porque aquelas roupas são um pouco esquisitas, mas ao mesmo tempo são bonitas. Então, isso é o ugly fashion. Também é a dinâmica do high-low, sabe? Peças muito bonitas, ou peças muito limpas, digamos, uma vestimenta um pouquinho mais clean, mais minimalista, e um sapato meio exótico. É a definição perfeita do high-low que a gente gosta muito na moda. Terceiro ponto que vai te fazer muito mais estilosa são os relógios. Um acessório, né? Porque hoje em dia a gente tem o celular. A gente tem horário praticamente em qualquer lugar. Só que o relógio, ele continua sendo usado, só que de maneira como mais um acessório do que qualquer outra coisa. Inclusive, você pode estar até com o horário errado, se você quiser, porque ele é um acessório. E não tô falando, uma coisa é você ir com um relógio Rolex para um date, para um primeiro date. Mas o que eu quero aqui é uma coisa um pouquinho mais sutil. Por exemplo, você usar um relógio um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais elegante, vai fazer diferença total no jeito que as pessoas vão te ver. Não que elas necessariamente vão notar o relógio em si, mas elas vão sentir uma energia, uma coisa diferente em você por
você prestar atenção nesses detalhes, que pode ser um relógio, pode ser qualquer outro tipo de acessório. E é muito importante que a gente saiba em que momento usar ou não usar relógio, em que momento usar um relógio mais chamativo, em que momento usar um relógio menos chamativo ou um acessório, tá? Quando eu tô falando relógio, pode ser um bracelete, pode ser um brinco, pode ser qualquer acessório que você goste. É muito importante que a gente entenda desses, não é dress code, mas a gente entender o tipo de evento que a gente tá indo e se aquele acessório realmente se encaixa naquele lugar, naquele momento, se vai ser visto de maneira atraente, sabe? Porque às vezes você pode estar belíssima, mas o evento não era para aquela composição exatamente. Então, por isso que a gente precisa entender e ver a moda de uma maneira mais estratégica, para a gente usar ela a nosso favor e ser melhor vista em diferentes ambientes. Será que deu para entender? Espero que sim. Bom, eu vou tentar gravar mesmo com esse barulho horrível. Eu vou tentar disfarçar depois na edição. Tomara que dê, porque eu quero muito terminar esse vídeo. E eu quero falar o quarto, acho que tem quarto e quinto ponto ainda. O quarto ponto é sobre entender qual é o seu tipo de corpo, qual é o seu formato de corpo e entender o que funciona pra você. Porque além de ter vários tipos de corpo, cada corpo tem suas proporções e suas coisas que tornam ele único. E de repente tem alguma coisa muito específica que você gosta e você tem que usar isso ao seu favor. Por exemplo, muita gente gosta de coisas muito específicas, como por exemplo o pescoço. Então use roupas que tenham bastante decote, que tenham gola em V, que você possa usar colares bem longos, porque isso vai destacar o seu pescoço. Então pode ser que você tenha alguma coisa assim também bem específica que você goste no seu corpo e você precisa entender qual ela é, entender, saber qual ela é e usar aquilo que você tem e realçar de maneira natural através da moda, da vestimenta. E também entender que looks de redes sociais que a gente vê, de repente, algumas pessoas famosas ou influencers, às vezes são pessoas normais, comuns, que postam seus looks, suas composições nas redes sociais, só que tem looks que só funcionam para rede social e tem looks que só funcionam para rede social para aquelas pessoas. E muitas vezes a gente se pega comparando com aquelas pessoas e de repente aquele look, aquela composição não ia funcionar de qualquer maneira, nem mesmo pra gente, nem mesmo para aquelas pessoas que demonstram que funciona. Muitas coisas não funcionam pro nosso dia a dia, porque além de não encaixarem com o nosso tipo de corpo, não encaixam também com a nossa rotina, tá? A gente tem rotinas diferentes, então a gente precisa entender tudo isso para melhorar e para fazer do nosso estilo, tirar o maior proveito que a gente conseguir da moda que se encaixe em todas essas questões, tanto no nosso corpo e no nosso estilo de vida. E quinto e último ponto é você usar óculos de sol ou acessórios e roupas repetidas. Como assim, Luna, usar roupas e acessórios repetidos? Isso me torna estilosa? Sim. Exatamente isso que você ouviu. Você usar um óculos que você sabe que te valoriza repetidamente, em vez de você ficar testando com muitos, obviamente te torna mais estilosa, porque além disso te traz um acessório assinatura e te dá ela faz uma construção de imagem com a tua pessoa. Por exemplo, a Hailey Bieber faz muito bem isso, porque ela repete muito óculos ou usa óculos muito parecidos, muito similares, e roupas também muito similares. Ela tem meio que um uniforme de vestimenta. Ela usa sempre coisas que estão na linha de raciocínio da construção de imagem dela. Deu pra entender? Tipo, ela não sai muito disso. Óbvio que se você quer, você não tem que simplesmente se colocar numa caixinha e usar só uma coisa, porque novamente seria a gente se limitar muito. É simplesmente para você, naqueles dias que você não sabe o que usar, repete o que você sabe que te valoriza, porque isso vai te fazer mega estilosa. Vai te tornar, inclusive, muito mais estilosa do que se você, por exemplo, um dia que você não se sente bonita nem estilosa, você pegasse e tentasse fazer uma coisa muito diferente. Se você tá num dia que sua autoestima não tá tão boa, ou você não se sente estilosa, ou sente que não tem nada pra vestir, o melhor que você pode fazer é repetir look, repetir acessório, porque coisas que você sabe que você já usou e ficam bem você, e você repetir, é o que te vai tornar estilosa. Sei que é uma coisa muito óbvia, muito simples, mas acredite em mim, é uma coisa que faz uma construção de imagem foda e as pessoas vão te lembrar por aquele tipo de acessório ou por aquela roupa que você tanto gosta e você tanto usa. Não tem nada
Repitam comigo, não tem nada de errado em repetir roupa. E é isso, pelo vídeo de hoje vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu acho que nenhuma dessas dicas é falada o suficiente. Eu acho que sempre falam muito de armário inteligente, de ter peças básicas, os básicos essenciais, que também acredito que é uma coisa que é muito importante a gente ter pra gente ser estiloso. Mas tem coisas que as pessoas esquecem que não é tão falando assim, como por exemplo as coisas que eu falei nesse vídeo. Então já pega e anota tudo isso. Se você esqueceu já, então é agora que você tem que voltar o vídeo inteiro e anotar cada uma dessas coisas passo por passo. E sempre que você for fazer uma composição, criar um novo look, pensar em todas essas questões. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um joinha, obviamente deixar seu comentário sobre a sua opinião, sobre que dica que você acha que faltou nesse vídeo e obviamente se inscreve no canal que eu posto vídeo toda terça e toda quinta, todas as semanas. Um beijo e até o próximo vídeo.